Olá, amigos e amigas do canal, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo, um vídeo sobre a Semana Santa, um vídeo sobre essa semana que nós tradicionalmente chamamos de Semana Santa ou de Semana da Paixão de Cristo. E sobre o que a Semana Santa nos leva a pensar? A Semana Santa é um tempo de memória acima de tudo, mas também é um tempo de confronto. A Semana Santa é uma memória daquilo que Jesus fez. Para quem acredita no Jesus vindo como Filho de Deus e se entregando em amor na cruz, então é um tempo dessa memória, mas também é um momento de confronto onde todo aquele que se diz seguidor de Jesus tem que pensar, a partir da paixão de Cristo, se aquilo que ele vive, aquilo que ele está vivendo, aquilo que eu estou vivendo como dito seguidor de Jesus, dito discípulo de Jesus, é realmente ligado à cruz, ligado a Jesus, ou se o que eu estou fazendo nega a cruz. Então, é um tempo de memória e um tempo de confronto. E pensando nisso, nos últimos dias apareceram algumas notícias muito interessantes no mundo evangélico, no meio evangélico, e que chamam a nossa atenção. E ambas as notícias, elas colocam em xeque, elas nos fazem perguntar o que nós estamos celebrando na Semana Santa. O que nós estamos celebrando nesses dias? Qual é o significado? E aí eu quero deixar já uma reflexão para a gente pensar. É a paixão de Cristo ou é a paixão pelo lucro? Então essa já é a primeira provocação que eu gostaria de trazer a partir do título desse vídeo, né? As contradições da Semana Santa. E aí talvez tenha gente que pensou assim, será que ele vai falar sobre Jesus existiu mesmo? Jesus realmente foi crucificado? Jesus está... Não. Eu quero trazer reflexões para o tempo contemporâneo, o tempo da gente. E é a partir dessas notícias, dessas duas notícias que eu quero destacar aqui, é que eu quero que a gente pense sobre isso. Nós vivemos paixão por Cristo ou paixão pelo lucro? Lembrando que o apóstolo Paulo, né, o São Paulo apóstolo, ele falou sobre isso, sobre pessoas que seguiam a Jesus por causa do lucro. E aí vamos dar uma olhadinha nisso aí. O primeiro caso que eu queria destacar é o Banco Digital da Igreja. Banco Digital da Igreja Lagoinha. É uma conhecida igreja que hoje segue um viés neopentecostal, bem atrelado, bem atrelada à teologia da prosperidade. Ela que era uma igreja originalmente uma igreja batista, hoje é uma igreja atrelada ao que prega a teologia da prosperidade e também até a teologia do domínio, mas não vou falar sobre isso. Mas a igreja Lagoinha Global, que já teve lá a confusão lá da separação, né? A Ana Paula Valadão separou do irmão, já houve aí uma treta, mas a gente nem sabe hoje direito qual o tamanho, mas é uma grande denominação. Lançou uma fintech, um banco digital. Isso mesmo, banco digital. Segundo o André Valadão, que é, além de pastor, CEO do banco junto com a sua esposa, que é influenciadora digital, é a nova profissão do momento, né? Ela é influenciadora digital. Segundo eles dois, este banco foi criado com o discurso de investir na obra de Deus. E é interessante que o André Valadão e a assessoria do banco dizem que o banco vai seguir
princípios cristãos para administrar os recursos que forem ali depositados. Obviamente, recursos oriundos de dízimos, ofertas, campanhas, etc. O dinheiro dos irmãos, o dinheiro do povo da igreja. E segundo ele, vai ser administrado por princípios cristãos, porque todo o objetivo está em investir na obra. Eu vou deixar alguns links na descrição do vídeo para você dar uma lida naquilo que é a missão e objetivo do banco. Muito interessante que ele diz isso. Vai seguir princípios cristãos. Eu fico pensando assim, então assim, quando fizer um empréstimo, o juro vai ser mais barato nesse banco? Ou não vai ter juro? Será que nesse banco vai seguir o princípio que tem lá no Antigo Testamento? Até porque o André Valadão adora o Antigo Testamento. Será que vai ter o princípio do ano do jubileu, onde todas as dívidas são perdoadas? Porque lá consta, lá nas matérias que eu li, que vai ter empréstimo, que vai ter cartão de crédito. Tudo isso engloba o mercado financeiro, engloba juros, engloba dinheiro que é lançado na frente para ser reavisto depois. Agora, interessante notar que o banco não é um banco propriamente dito, não está ligado à Febraban, não está cadastrado no Banco Central, e ele responde o seguinte, a assessoria responde o seguinte, que ele é um correspondente bancário, ou seja, vai trabalhar para ou usando a estrutura de terceiros, de outros bancos, e funcionando aí num sistema que não é propriamente de um banco. Vamos ver no que vai dar. Eu me lembro que há uns 15 anos atrás, a Igreja da Lagoinha tentou lançar um cartão de crédito, uns 10, 15 anos atrás, tentou lançar um cartão de crédito e não deu muito certa coisa, não explodiu. Agora vem com o banco, é um banco que a autoridade espiritual da igreja é também CEO da instituição financeira da própria igreja. Detalhe importante, a sede do banco é no mesmo prédio da sede da Lagoinha de Belo Horizonte. Mas vamos voltar para a Semana Santa. Nos dias que antecederam a paixão de Cristo na cruz, Jesus foi descansar na casa de Lázaro. Lembra Lázaro, que ele ressuscitou? Pois bem, Lázaro morava em Betânia com as suas duas irmãs, Marta e Maria. Vamos ver o que aconteceu quando Jesus, após entrar em Jerusalém, no jumentinho, lá no domingo, e expulsar os cambistas do templo, ele vai descansar na casa de Lázaro. Olha o que aconteceu. Está em João capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, que era outra irmã de Lázaro, pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: olha que coisa interessante, para a gente refletir na Semana Santa. Este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Era comum, voltando a falar aí na prática do banco cristão, era comum naquela época da Páscoa doar dinheiro aos pobres. Então ele pergunta, dentro de uma coisa que era real, por que não se vendeu, já que valia tanto? 300 moedas de prata. Por que não vendeu e se deu o dinheiro aos pobres? Porém, o evangelista João, o apóstolo João, autor do Evangelho de João, explica para a gente a verdade por trás disso. Ele diz, versículo 6, Judas disse isso
não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. O que nós vemos aqui é uma prova de que o Evangelho não tem nada a ver com sucesso financeiro. O Evangelho é sucesso do serviço. Maria unge os pés de Jesus com um perfume caríssimo. Marta serve a mesa. Jesus faz o quê? Ele aceita ser servido com humildade. E ainda repreende a Judas, dizendo, olha aqui, versículo 7 novamente, deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres sempre estarão com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. O importante aqui é que Jesus aceitou o serviço daquela família com plena humildade e reconheceu a humildade deles. Jesus não transforma aquela casa num templo para a arrecadação. Ele não pede também para transformar o gesto de Maria numa campanha de marketing. Ele diz apenas, deixem, porque ela preparou o meu corpo para o sepultamento. Jesus tratou aquele momento como um momento de extrema humildade e de serviço. Enquanto o Cristo da cruz era acolhido em gratidão pelas pessoas, hoje o que nós vemos é as igrejas transformando o altar em balcão de negócios, em balcão de negociatas. O serviço, hoje, servir é um plano de carreira de negócios. O servo começa a servir não porque ele tem amor pelo serviço, mas porque ele está almejando algo lá na frente. E a gente vai falar sobre a origem, né, dos legendários. Mas vamos terminar essa reflexão aqui ainda. Jesus virou as mesas dos cambistas no templo dizendo, minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Mateus 21:13. Mas sabe o que parece hoje? As mesas dos cambistas voltaram de forma muito mais moderna, muito mais tecnológica para a casa de oração e corromperam e corrompem a mensagem. O segundo pensamento, a segunda reflexão aqui é sobre o tal legendários. Vamos ver o seguinte, vamos dividir essa reflexão em duas coisas. O que é o legendário? O legendário surgiu na Guatemala, através de um pastor que começou esse movimento lá. Porém, eu falei isso no perfil do Sim Pode Crer, que eu recomendo, tá? Eu recomendo para você, assista as lives do Sim Pode Crer. Eu falei sobre isso no perfil deles no Instagram. O seguinte, o Legendários, ele nada mais é que uma repaginação, uma releitura do Encontro com Deus que o César Castellanos, da Colômbia, criou uns anos atrás. Porque no encontro é a mesma coisa. Homens, mulheres ou casais ou jovens vão para um local retirado, só que no caso um acampamento, ficam ali retirados durante 3 dias com o objetivo. Qual é o objetivo? Tornar as pessoas melhores, um impacto, uma imersão, como se o agir de Deus na vida da pessoa, ela vai mudar em 3 dias. Então, o Legendários, ele mudou um pouquinho. O pastor lá da Guatemala, ele transformou num retiro apenas masculino, onde homens partem para uma trilha ou acampamento por 3 dias para voltar, segundo os organizadores, como líderes mais fortes, maridos mais presentes, pais mais conscientes. Nada contra esse objetivo. O objetivo é bacana, é o mesmo objetivo que havia nos encontros. Então não tem nada novo aqui. Porém, assim como os encontros com Deus fracassaram em muitos momentos, por quê? Porque você ia ali por 3 dias,
era impactado por algo de muita emoção, e eu sei o que eu estou dizendo, porque eu organizei diversos encontros com Deus quando fui pastor na Sara Nossa Terra. Eu posso dizer que eu devo ter ajudado a organizar, ou organizei diretamente, pelo menos 10 encontros com Deus, se não foram mais. E o encontro com Deus, esse retiro de 3 dias, produz uma forte emoção, que à primeira vista parece realmente uma mudança. Então nada contra o obediência, mas assim como lá, aqui também, uma das coisas que chama a atenção, pensando na Semana Santa, é o preço, é o valor, é o objetivo de arrecadar dinheiro. Então variam de 500 a 800 reais, dependendo de onde você está, qual é a igreja que você está, de onde você está saindo, para até casos chamado top alguma coisa, de 80 mil reais. O top Pantanal não tem mais vaga. O top Rio de Janeiro, 81.590 reais, tem pouquíssimas vagas para se fazer. É bacana? Sim, 3 dias desconectados do mundo, desconectados de internet, desconectados de Instagram, desconectados das redes sociais, em busca de transformação. Cara, isso é legal. Na verdade, 3 dias foi o tempo que Jesus ficou sepultado depois de morrer na cruz. É a Semana Santa. Foi o tempo que ele ficou lá. Agora, preste atenção numa coisa. Quando Jesus ressuscita, ele ofereceu vida nova e transformação para as pessoas de graça, para todos. Bastava você crer. Você não tem que pagar, você não tem que se fantasiar, você não tem que botar uniforme, você não tinha que ir para uma montanha. Realmente, o objetivo é legal, porém a prática foge do espírito do Evangelho, foge do espírito da Semana Santa. Ele ofereceu vida nova para todos, de graças. Vinde a mim, disse Jesus, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não é um convite tarifado, não tem boleto, não tem inscrição, não tem preço que você precise pagar. Vinde. Em outra passagem ele diz, lancem sobre mim todo o peso de vocês. Você não tem que carregar uma mochila, ficar 3 dias enfiado no mato. Diz que tem até desafio físico nesse Legendários para ser transformado. Não, você tem que ir a Jesus. O que eu penso às vezes é que a fé virou um produto. A fé virou um produto. Jesus é uma commodity. Ao invés de Jesus ser o poder que transforma, Jesus é uma commodity. Jesus é um produto a ser vendido. E isso vira, às vezes, até pacote premium. Lembra aí das igrejas com área VIP. Inclusive, muitos desses que pagaram o Legendários mais caro, né, como o Thiago Nigro, o Primo Rico, o pai do Neymar e outras subcelebridades e celebridades, são esses que frequentam as igrejas que têm área VIP. Uma delas a própria Lagoinha, lá em Alphaville. Então, a fé virou um produto financeiro. A fé, a transformação do homem, requer um pacote premium, uma assinatura mensal. E aí a gente encerra pensando, é a paixão de Cristo versus a paixão pelo prestígio. A paixão de Cristo, ela nos lembra de entrega, humilhação, silêncio, dor, amor. Esses dias eu vi uma foto, um vídeo do Papa Francisco aparecendo de surpresa na Basílica, sem o paramento, sem as vestes, apenas com uma roupa comum e um dos mantos sobre ele. E foi lá, abraçou um casal. Até bem pouco tempo estava internado. E ele foi e participou ali, junto com os outros. Ele é o chefe da Igreja Católica,
participou junto com as pessoas, sem vaidade, sem espetáculo, assim como as coisas santas têm que ser, sem o objetivo do lucro, sem espetacularizar a fé, mas a fé virou esse produto. Esses dois casos revelam, então, um tipo de fé que está se afastando cada vez mais do Calvário, cada vez mais da cruz. Reflete, na verdade, o mercado. O neoliberalismo, ele contaminou a igreja moderna. A gente tem uma espiritualidade de palco e com ingresso caro. Hoje eu vi no perfil lá do Sim Pode Crer, só que no perfil do Pavarini, né, que é um dos mentores, um dos criadores, um cara dando uma palestra dessas coach, teologia coach. Mas o homem fala que tem muito parecido com essas coisas assim, legendários e encontro com Deus e outras coisas. Só que agora o negócio está tão escrachado que é sobre dinheiro, ele gritando: você tem que ganhar dinheiro, você tem que ganhar dinheiro. Antes era um pouquinho mais disfarçado. Eu me lembro que 2010, quando eu estava no auge da minha participação lá na Sara Nossa Terra, ou seja, 15 anos atrás, era mais disfarçado. 2010, 2000, então, poxa, não se falava escrachadamente assim. Não, cara, você tem que ganhar dinheiro, é o que Deus quer. E falando vários palavrões. Eu não vou nem botar aqui o vídeo, mas é só você procurar. Para que isso? A Semana Santa nos convida a olhar para Jesus na cruz e nos perguntar: que tipo de discípulo eu sou? Será que eu estou seguindo o Cristo de Betânia, o Cristo que foi servido em amor, em simplicidade, e que depois reproduz isso para os seus discípulos, lavando os pés deles? Ou eu estou seguindo o Cristo dos sistemas religiosos, que no final das contas sempre tem uma cobrança, sempre tem um espetáculo, sempre tem um dinheiro que é cobrado por aquilo? Eu quero encerrar com um pensamento que resume esse dilema. Um pensamento do Thomas Merton, nesse livro que eu tenho indicado aqui, Homem Algum é uma Ilha. Vou deixar o link do livro também aí na descrição, se você quiser adquirir. Você vai estar ajudando aqui humildemente ao criador desse canal. A frase é a seguinte: uma intenção impura é aquela em que me submeto à vontade de Deus, mas retenho a preferência por minha própria vontade. Essa talvez seja a maior tragédia da fé moderna, gente. A maior tragédia do que se chama hoje de povo evangélico. Dizer que queremos a vontade de Deus, mas só se ela estiver de acordo com os meus desejos, com o meu lucro, com o meu plano de carreira. Tomara que eu esteja enganado sobre os tais legendários, sobre o banco do André Valadão. Tomara que eu esteja enganado. Tomara que não seja mais uma coisa que produz espuma, mas não produz maré, não produz água de verdade. Produz só espuma da onda. Que essa Semana Santa seja para você um tempo de arrependimento. Para você e para mim. Um tempo de arrependimento. Um tempo de simplicidade. E um tempo de retorno à cruz. Ao invés de pagar por uma experiência espiritual exclusiva, faça como Marta e Maria. Sirva alguém. Ajude alguém. Escute alguém. Doe-se, como Jesus fez. Se esse vídeo, se essa mensagem falou com você de alguma forma, curte aí. Se você não gostou, pode dar o dislike, não tem problema. Se inscreve no canal. E se você gostou, fez sentido, compartilha com alguém que precise lembrar o verdadeiro significado da Páscoa
da Semana Santa e da fé. Que o Cristo da cruz estabeleça o reino dele na sua vida e que nenhuma conquista financeira, conta bancária, ou que seja, ou qualquer tipo de sistema religioso roube do teu coração o trono que é a cruz de Cristo e tudo que ela significa.